A paz do Senhor, irmãs. Nós vamos ler Apocalipse, capítulo 3, no versículo 7, que é o versículo que está sendo trabalhado pelo presbitério. Amém? A palavra do Senhor diz assim: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve. É a parte que nós vamos trabalhar, a parte B. A gente consegue projetar? Tá bem? Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Nós não estamos conseguindo os slides? Certo. Nós já lemos o texto. Amém? Aí nós podemos, irmãs, podemos assentar. Eu quero contar para as irmãs um segredo que eu descobri nessa carta. Essa carta é uma carta de amor. Sabia? É uma carta de amor do Senhor. Existem versículos que falam que o Senhor amou, que o Senhor ama. Mas nessa carta o Senhor diz, o Senhor se declara. Ele diz para a igreja: eu te amo. Então nós vamos falar de uma carta, vamos nos preparar, porque nós vamos falar de uma carta de amor. Tá? E como é que eram as cartas antigamente? A gente pode passar, tá, Lucas? As cartas, elas circulavam, porque elas eram ouvidas. Nem todo mundo sabia ler. Elas eram ouvidas. Por isso que tem que dizer, ouça o que o Espírito Santo diz. Ouça, porque elas eram ouvidas. E a carta de Coríntios ia para a carta de Éfeso, e que ia para a cidade de Tessalônica, elas rodavam. Mas nessa, não, tá bom. Vou falar da carta primeiro, depois a gente volta aqui. Essa carta, essas cartas, elas eram especiais. Depois eu volto nesse, pode ir no próximo. Por quê? Porque ela estava em um livro só. A gente pode passar, Lucas. A gente estava em um livro só. Olha só, essa carta estava em um livro. E esse livro, ele continha todas as cartas. Então, automaticamente, a igreja de Éfeso ia ler a carta de Esmirna, ia ler a carta de Tiatira, de Pérgamo, porque era um livro só que ia rodar em todas as igrejas. E essa carta era a carta de Filadélfia, que nós estamos falando. Aí a gente volta. Vamos lembrar, a palavra Filadélfia, ela é formada por duas outras palavras. A gente volta um slide, que eu adiantei. Isso. Ela é formada por duas outras palavras, que é vem do verbo filéu, que é o verbo amar. E adelféia, se falar adelféia, vem de adelfós, que é irmão, no grego. Então, nós estamos falando aqui de uma carta de amor de irmão. Como todo mundo lia essas cartas, nós vamos observar uma coisa. Essas cartas, elas tinham a mesma estrutura. Elas tinham a mesma estrutura. Então, eu vou olhar a carta de Éfeso, a mesma estrutura que está na de Éfeso, ela está na de Esmirna, que está na de Tiatira, que está de Pérgamo. A gente pode passar os slides, Lucas. Os 2 slides, pode passar, certo? Então, como é que era a estrutura dessas cartas? Primeiro, era igual... Hoje em dia ninguém mais faz isso, mas eu na escola aprendia. Você botar o remetente, né, o emissor, o receptor. Então, primeiro, o Senhor deu uma revelação a João. João, escreve. O Senhor deu uma ordem. Escreve para cada uma. Está ali. Depois, o que o Senhor fez? O próximo slide. O Senhor se identificou. Olha, eu sou o remetente, sou eu que estou emitindo a carta. E o Senhor, ele se apresenta para cada igreja de uma forma diferente. Né? Ele se apresenta para cada igreja com um título.
Depois, nós vamos para o 6 e para o 7, Lucas. Pode passar. O que acontece? O Senhor, ele fala, ele dá um recado para cada igreja. Como é que ele dá um recado? Na forma de 3 refrões. Refrão é aquilo que se repete sempre. Conheço as tuas obras. Para cada uma delas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Terceiro refrão, ao que vencer. Quem está lá na carta de Éfeso, olha aqui ao que vencer, olha aqui quem tem ouvidos, ouça, olha eu conheço as tuas obras, olha as obras que te atira. Por que isso? Porque ali eles estavam observando como o Senhor trata a igreja, a unidade do tratamento da igreja. Então as cartas, elas tinham toda a mesma estrutura, porque o Senhor estava mostrando ali a unidade, a não acepção de pessoas que o Senhor faz conosco. Podemos passar, Lucas. Esse aí só está explicando. Podemos passar esse. E agora, quando chega esse refrão, aí, conheço as tuas obras, o que o Senhor faz? Para cada igreja, ele faz um elogio e ele faz uma exortação. Mas para 2 igrejas, a gente vai observar o seguinte. Para a igreja de Esmirna, a exortação é só um conselho. Era aquela igreja que sofreu. Aí o Senhor falou, continua, ser fiel até a morte. E para a igreja de Filadélfia, nós podemos passar mais 2, Lucas, para a igreja de Filadélfia, também, o Senhor elogia, e na hora de exortação, o Senhor dá o conselho. Olha, guarda o que você tem. Ela já tinha. Nós vamos falar isso. Essa igreja já tinha, tá? Para que ninguém tome a tua coroa. Nós podemos passar. Lucas. Irmãs, esse é um estudo que a gente deu para uns jovens, uma palavra há muitos anos, por isso que estão esses slides todos. Aí está o segundo refrão repetindo, pode passar. O terceiro refrão repetindo, podemos passar para o próximo slide. Tá? A gente aproveitou os slides. Tá bom? Aqui. Então, aqui foi o versículo que nós lemos. Então, olha bem. Para cada igreja o Senhor se apresentou. Mas como é que o Senhor se apresentou para a igreja? Olha para Éfeso. O Senhor falou o que ele tem, o que ele faz. Ó, eu tenho, eu sou aquele que tem, eu faço, eu ando no meio. Esmirna, o quem ele é, o que aconteceu com ele, morri e revivi. Para Pérgamo, o que ele tem. Para um deles falavam o que ele tinha, outros como ele é. A aparência dele, ó, meus pés de latão reluzente, meus olhos como chama de fogo. Tudo isso tinha um significado espiritual. Os olhos como chama de fogo é o que purifica, né? O juízo do Senhor, os pés de latão reluzente, tudo isso tem um sentido. Sardes, o que ele tem. Laodiceia, também quem ele é, ó, eu sou o amém. Mas em Filadélfia o Senhor faz uma coisa diferente. Além do Senhor falar do que ele tem, do que ele faz, ele fala de como ele é, mas um pouquinho só. Ele fala de 2 características da natureza dele, da essência dele, do interior. Ele se revela, dizendo como a pessoa dele é. Observa a diferença. Eu tenho, eu faço, né? Minha aparência externa é essa, eu sou assim. Agora, para Filadélfia, ele revela a natureza dele, a essência dele. Eu sou santo e sou verdadeiro. É um relacionamento diferente. Aqui a gente começa a ver a diferença do relacionamento. Irmãs, santo é isso aqui para quem não sabe, ó. Aqui está junto, aqui está separado. Santo é separado, tá? Mas por que é que o Senhor falou isso para a igreja de Filadélfia? Eu sou santo. Porque a santidade era uma característica marcante da igreja de Filadélfia, tá? Eu vou ver se no slide, passa o próximo, Lucas, por favor, tá? A gente volta ali. Então, olha só, a igreja de Filadélfia, ela se santificou, tá? De 3 formas. Primeiro, ela se santificou do mundo. Guardaste a minha palavra,
ela não deixou que o adversário tomasse a palavra de dentro dela. Ela guardou. No segundo momento, ela já dentro da igreja, da própria igreja, ela se santificou do ritualismo religioso. Não, eu não vou ser uma igreja que vou lá para cumprir minha obrigação, não vou ser domingueira, não vou ser no domingo, não vou lá, não vou fazer isso porque o pastor está vendo. Não, cumpri minha obrigação, já fiz isso. Ela não foi uma igreja assim, não. Eu vou fazer isso porque eu quero servir ao Senhor, porque eu quero viver em comunhão com o Senhor, porque eu amo, porque eu quero intimidade com o Senhor. Ela não seguiu um ritualismo religioso, então ela se santificou da segunda forma. Em João 10, 9, diz assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, 1, salvar-se-á. 2, e entrará. 3, e sairá. E achará pastagem. Então a igreja, ela de Filadélfia, ela descobriu esse segredo aqui. Primeiro, ela foi salva. Depois ela descobriu que ela podia entrar nessa porta, a porta da intimidade do Senhor, para descobrir o segredo do Senhor. Está ali na intimidade com o Senhor. E ali naquela intimidade com o Senhor, ela ser cheia do Espírito Santo. E cheia do Espírito Santo, ela sair para levar aquele poder para o mundo. E essa igreja foi uma igreja que viveu isso. Se as irmãs tiverem oportunidade de ouvir os testemunhos de como essa igreja saiu para um mundo hostil, para ambientes de pessoas presas com vícios, de como existiam servas que cantavam, e das libertações que o Senhor operou no meio dessa igreja, no trabalho dessa igreja. Essa igreja viveu isso. Então, ela se santificou aqui da terceira forma. Primeira forma do mundo, segunda forma já dentro da própria igreja. E ali dentro da própria igreja, ela falou assim: não, eu preciso de mais, eu quero mais. Eu vou entrar nessa porta. Senhor, você tem a chave? Você abre para mim? Eu vou entrar. Eu vou orar mais. Eu vou jejuar mais. Eu vou me separar mais. Eu vou ler mais a palavra. Eu vou madrugar mais. Então ela se santifica. Então essa igreja, a grande marca dessa igreja é santidade ao Senhor. Mas o texto aqui diz o seguinte, que primeiro texto que nós lemos, que ele é santo e verdadeiro. E como é, então, que essa igreja alcançou essa santidade no Senhor? Porque ela conheceu, quando ela entrou na porta, ela conheceu aquele que é verdadeiro, aquele que é cheio de verdade, aquele que tem a verdade dentro dele. Ele é a própria verdade, que é o Senhor Jesus. E essa verdade, como é que nós vemos? A palavra diz: a tua palavra é a verdade. O Senhor Jesus, ele se revela, tem que voltar, Lucas, no outro. Ele se revela através da palavra. Então, olha só, santifica-os na verdade. Santificação e verdade. Eu sou santo e verdadeiro. Santifica. Mas o que acontece quando o homem alcança essa santificação? Olha o que o Senhor Jesus falou na oração dele, chamada de oração sacerdotal. Pai, eu quero que eles sejam um em nós, assim como eu sou com o Senhor. Então, quando o homem entra por essa porta, ele alcança essa comunhão. E essa palavra, ela entra dentro dele, essa verdade. Ele passa a praticar naturalmente, ele passa a ser um com o Senhor. Essa verdade, ela passa a fazer parte da estrutura do homem. E ele vive naturalmente essa palavra na sua vida. Por isso ele é um com o Senhor. Porque ele passa a caminhar nessa intimidade com o Senhor, vivendo essa verdade. Por isso essa igreja, ela era cheia de autoridade. Irmãs, essa igreja tinha muita autoridade do Senhor. A gente pode passar. O que o texto diz? O próximo texto.
Apocalipse 3:10, olha, você guardou a palavra da minha perseverança. E essa palavra perseverança, rupomenes, no grego, a gente passa, Lucas, ela tem um significado muito amplo. Olha, o que é rupomenes? Resistir, continuando firme, oferecer resistência, não ceder, continuou, ela suportou, apesar das dificuldades, do sofrimento, ela demonstrou firmeza, ela aguentou, ela foi uma igreja que ela continuou a atividade dela, ali firme, apesar de toda oposição, de toda resistência, ela perseverou e ela foi firme. Então, constância, perseverança, capacidade de suportar, paciência, foi aquela que restou, que permaneceu, que resistiu. Essa igreja foi essa igreja, ela resistiu, ela guardou, essa palavra, ela passou a fazer parte dela. Então, tendo pouca força, você não negou o meu nome, você não negou, porque você guardou a palavra, e isso fortaleceu, porque essa palavra, quando entra em nós, irmãs, ela nos torna forte, ela entra lavando o nosso ser, ela entra purificando, ela entra santificando, ela entra aliviando o nosso fardo, tirando dor, tirando angústia, ela entra renovando, ela entra restaurando o nosso ser, e automaticamente, quando ela vai limpando, quando ela vai fazendo tudo isso conosco, ela vai nos fortalecendo. Nós vamos ficando fortes para enfrentarmos os embates do mundo. Podemos passar, Lucas? Então, o que nós falamos? Nós falamos com as irmãs que essa carta era uma carta de amor. Essa igreja, o versículo que nós lemos, essa igreja, ela se tornou uma com o Senhor. Ela entrou na intimidade do Senhor. E a gente vê que o Senhor nos exortou essa igreja. Por que o Senhor nos exortou essa igreja? Porque o Senhor, quando Ele olhou essa igreja, Ele viu uma igreja com a coroa na cabeça. O Senhor falou, olha, você já está com a sua coroa. Guarda para você não perder. O Senhor não falou que a igreja ia ganhar a coroa. O Senhor não falou. Aqui está claro, você já tem a sua coroa. Guarda o que você tem. O Senhor olhou, Ele viu a noiva amada dEle. Irmãs, Ele disse, eu te amo. Já pensou? Isso é uma declaração de amor do Senhor. Eu te amo. Todo mundo vai ver que eu te amo, porque você é íntima minha. Você está na minha intimidade. Você está participando do meu segredo. Irmãs, o Espírito que opera nessa carta é o Espírito de conhecimento, porque é isso que a palavra nos faz. Ela nos revela Jesus, ela nos dá o conhecimento do Senhor. Nós passamos a viver na intimidade com o Senhor, a desfrutar daquela bênção do Senhor. Qual a consequência disso? A consequência disso está ali. É a maior intimidade, porque o Senhor fala assim, você vai ser coluna no meu templo. É estar dentro do templo de Deus. É estar ali em ligação direta com o Senhor. Aonde o Senhor está. Para sempre, eternamente. Intimidade com Deus, comunhão com Deus, conhecimento de Deus, cada vez mais, santificação, separação, é estar dentro do templo, ali cara a cara com o Senhor, para sempre. Essa é a consequência de que essa igreja alcançou no Senhor, porque ela já tinha, ela só tinha que vigiar. Eu já estou com minha coroa, não vou deixar ninguém chegar perto, eu não vou pecar, eu não vou fazer nada de errado, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou buscar o Senhor, porque eu preciso guardar a minha coroa. Irmãs, essa carta é uma carta para uma igreja que tem intimidade com o Senhor. Por isso que eu falei para vocês que é uma carta de amor, porque o Senhor disse, eu te amo, você é uma comigo, assim como o Senhor fala que o casal é, você é uma comigo, você já é minha noiva, você já está preparada, você já está pronta. Essa é uma carta de amor
para alguém que vive uma intimidade com o Senhor. Amém? Podemos cantar?